Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho de Lucas. Estou já no capítulo 22, ou melhor, vou começar o 22 hoje. Começará com a conspiração contra Jesus. Ali as autoridades religiosas, eles conspiram contra a vida do nosso Salvador. E é isto que eu vou ver, nós vamos ver hoje, expor aí esse capítulo, neste capítulo, na verdade. E lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos expondo este Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 21. Eu vou deixar no card acima para que você possa ver os demais vídeos. São mais de 70 vídeos somente neste Evangelho. Vamos lá. Está aí, conspiração contra Jesus. Então, ali as autoridades estavam, autoridades religiosas, digo-lhe, os principais ali, sacerdotes, escribas, eles queriam tirar Jesus ali do meio deles. Eles queriam, na verdade, eliminar a pessoa de Jesus. O que Jesus fazia, na verdade, incomodava estes homens. Interessante que Jesus fazia, incomodava eles. E Jesus, ele ensinava a verdade. Isso aí, Jesus ensinava a verdade. Ensinava todos os dias com dedicação. Ele também curava os enfermos. Era isso que Jesus fazia. Nada demais. Mas eles estavam incomodados, porque eles eram religiosos e não faziam nada para o povo. Na verdade, eram hipócritas. E Jesus, ele era transparente, correto, justo nas suas atitudes. E devido ao fato de Jesus ser justo, transparente, honesto, isso acabou incomodando estes homens. Vamos lá. Está aí no início que estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Interessante que ele coloca aqui pães asmos. Pães asmos aqui, azumos. Azumos aí no grego, azumos é não fermentado, livre de fermento ou levedura, de pão sem fermento, usado na festa da Páscoa pelos judeus. Então, esse pão, na verdade, por isso que ele fala aqui é a Páscoa, chamada Páscoa, porque esse pão aqui, o azumon, esse adjetivo aí, na língua grega, ele significa não fermentado, livre de fermento. Azumon, livre de fermento. Porque tem uma partícula negativa aí, zumos. Então, porque esta palavra era origem de outro, era origem da palavra fermento. Então, não fermentado. Então, aí tem uma partícula aí, um prefixo, a partícula negativa, azumos, ou seja, não fermentado. E fala que Páscoa é a palavra grega para Páscoa, é o sacrifício pascal que era comum ser oferecido por causa da libertação do povo do Egito. Esta recomendação aí da Páscoa está lá no livro do Êxodo, no segundo livro da Bíblia, no capítulo 12,
No início do capítulo 12 tem a instituição da primeira Páscoa. E lá no versículo 15 desse capítulo, você lê, está tudo lá. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Seu pães asmos, desde o primeiro dia. Lá no hebraico, a palavra asmos aí é matzah. O matzah, palavra hebraica, é também sem fermento, matzah. Só que no hebraico, a palavra em si já significa matzah, já significa sem fermento. Então a recomendação do Senhor era esta. Então, 7 dias comereis pães sem fermento. Então essa festa que Jesus estava aproximando dela. Então estava próximo, não é que estava ainda, estava próximo à festa dos pães asmos, chamada Páscoa. E aí no versículo 2, preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Então eles, para você ver, olha como é que esse povo, eles observavam a lei. Eles eram hipócritas até o último fio de cabelo. Porque se você pegar lá em Êxodo 20, um dos mandamentos do Senhor, lá no versículo 13 do capítulo 20 de Êxodo, está escrito: não matarás. A palavra hebraica lo hatzah. E hatzah é não cometer o homicídio, é não assassinar, é não matar. E é um ato de matar no sentido premeditado, por acidente, como vingança. Então é assim, não matarás. E eles estavam querendo, eles estavam preocupados, ou seja, eles estavam fazendo algo premeditado. E está escrito em Êxodo 20, versículo 13: não tire a vida de alguém premeditadamente, planejando tirar a vida. Porque diz aqui no versículo 2, zetel, que é o verbo aí, o zetel aí, ele está no tempo imperfeito, no ativo e indicativo, que eles estavam preocupados. Então preocupavam-se, ou seja, eles estavam meditando, procurando algo, procurar a fim de encontrar. Aqui é a palavra grega zetel, a conjugação aí do verbo está no imperfeito, na voz ativa, ou seja, eles estavam procurando um meio para que pudesse tirar a vida de Jesus. Então eram os principais sacerdotes que arheros, esse substantivo masculino, é o sumo sacerdote. Então preocupava-se o sumo sacerdote, porque eram 2, Anás e Caifás, e os escribas também. Os escribas aqui eram os gramateus, eram as pessoas que copiavam a Bíblia, em como tirar a vida, ainairel, tomar a vida de Jesus, mas temiam o povo, eles tinham medo, fobel aí, temiam o povo, laos, palavra grega aí, substantivo masculino, laos, povo. Ora, olha só o versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12 apóstolos. Interessante aqui que é uma palavra grega de origem aramaica, é Satanás, desse jeito mesmo no grego, mas ela é originada do aramaico, Satan.
Por isso que fala Ha-Satan, que é o Satanás. Então é o adversário, aquele que se opõe, é o príncipe dos espíritos. E diz aqui que ele entrou em Judas. E entrar aqui, a palavra, o verbo eiserhomai, o eiserhomai, esta palavrinha aqui, ela está no aoristo, na voz ativa e no indicativo. O aoristo no grego, ele é parecido com o nosso pretérito. É uma ação ocorrida no passado, mas que ela está ainda em atividade. Então, ora, Satanás entrou. Então, ele estava em Judas e já estava agindo em Judas, chamado Iscariotes, ou seja, um homem de Queriote, que era um dos 12. Então, só para... Ele colocou aqui que era um dos 12, colocou Iscariotes aí para designar que tinha 2 Judas. Então, tinha o Judas também, irmão de Jesus, que inclusive não era um apóstolo, mas era um discípulo de Jesus. Então, para designar quem era esse Judas aqui, colocou que era o Iscariotes, aquele de Queriote. E também ele fala que ele era um dos 12 apóstolos. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Então Satanás entrou em Judas e ele começou a agir. Ele foi entender-se. Entender aí, aperromai, o verbo, dar a ideia de ir até a pessoa. Ir até a pessoa. Para no sentido assim de conversar, de fazer algo. É partir a ir até esta pessoa. E ele foi até os principais sacerdotes, que é arrereus, que é o substantivo, e os capitães, estrategos aí, os comandantes ali religiosos, ou da guarda, como lhe entregaria Jesus. Então, olha só, os principais sacerdotes aí, então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Então, eles se alegraram. A palavra alegrar aí, o verbo é rairo. Rairo é regozijar, estar contente, ficar extremamente alegre. Então, veja que não era uma alegriazinha assim simples, não. O termo grego, rairo, é estar extremamente alegre. E eles combinaram aí, suntitemai. O verbo é estabelecer ali um acordo, concordar em lhe dar o quê? Dinheiro, argurion, que é um substantivo, prata, dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Por quê? Lá em cima está dizendo, no versículo anterior, que eles temiam o povo. Então eles queriam tirar a vida de Jesus, que são os principais sacerdotes e escribas. Eles queriam tirar a vida de Jesus, mas eles temiam o povo. E Judas concordou também. Ele exomologel, ou seja, concordar ali, aceitar a proposta, prometer publicamente para aquela turba ali de pessoas, e buscava uma boa ocasião, ou seja, aí a palavra, o substantivo feminino é eucairia. Eucairia, isso aqui, ó, a palavrinha aqui, ó. Eucairian é o seguinte, é um tempo adequado, uma oportunidade. Então ele buscava uma oportunidade de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia dos pães asmos. Então, olha, chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Lembrando que eu já disse que a Páscoa ela era comemorada pelos judeus devido à saída do povo do Egito. Então, 7 dias eles comiam pão sem fermento. Eu já falei sobre isso também.
E eles também, porque no primeiro dia da Páscoa eles já começavam a comer o pão sem fermento. Eles comiam o pão ali, e sacrificava o animal, o cordeiro pascal, comia ali o cordeiro juntamente com os pães asmos. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Então pode ver que Jesus, ele seguia, ele cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Sabendo que a Páscoa no Antigo Testamento, ela apontava para o próprio Senhor Jesus, o próprio pão sem fermento, ele apontava para Jesus. Jesus disse certa vez: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná do deserto e pereceram, mas eu sou o pão vivo. Quem de mim se alimenta não terá fome e tal. Jesus vai falando dessa forma. Então o próprio pão sem fermento, é um pão puro, ele aponta para Jesus. O próprio cordeiro pascal da Páscoa aponta para Jesus, porque Jesus morreu para nos libertar da escravidão do Egito. O Egito é símbolo deste mundo e nós saímos deste mundo, então, da escravidão do mundo. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos no Egito, estávamos mortos em delitos e pecados. E quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele é o Cordeiro Pascal. Pode ver que o próprio João, no evangelho dele, no capítulo 1, lá no versículo 29, por ali, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mesmo sabendo Jesus que a Páscoa em si, o pão, o Cordeiro Pascal apontava para ele, porque Jesus cumpriu todo aquele ritual de culto do Antigo Testamento, ele comemorou. Ele falou assim: olha, convém eu comemorar, preparar a Páscoa. Só que quando Jesus ele come a Páscoa, ele institui a ceia. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Aí Jesus explica. Olha, então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Então Jesus deu quase que uma senha. Olha, quando vocês entrarem na cidade de Jerusalém, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. E o interessante é que isso não é comum. Um homem carregar um cântaro de água era assim algo incomum. Geralmente quem fazia este tipo de trabalho eram as mulheres. Mas não sabemos aqui por que esse homem aqui estava carregando um cântaro de água. Talvez na casa desta pessoa aqui, deste homem, não tinha uma donzela, não tinha uma jovem para fazer esse tipo de trabalho. Não sabemos, a Bíblia não dá detalhes, mas a senha é essa. Jesus falou para os discípulos: vá lá, vocês vão encontrar um homem. Na hora que vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. Segue este homem. E é na casa que ele entrar. Muitos dizem, a partir do relato de Marcos, é que este jovem, que esse homem aqui era João Marcos, mas não temos muito detalhe sobre isso. Provavelmente seria ele, mas a Bíblia não é clara, não é explícita em afirmar que era João Marcos. E ao entrar, em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aposento aí é cataluma, sala de jantar. Sim, pode ser, é um substantivo, mas é um substantivo neutro na língua grega, cataluma, que significa hospedaria, alojamento, ou também significa sala de jantar. Ou seja, onde é a sala de jantar no qual eu hei de comer a Páscoa? Mais uma vez, é a Páscoa, festa pascal, festa da Páscoa que se estende do 14º dia ao 20º dia do mês de Nissan. Então, no 14º dia começava aí a festa da Páscoa.
Continuando aí, e vou encerrar aí, vou parar no versículo 13, aí no próximo vídeo eu vou falar sobre a ceia do Senhor. É muito linda a ceia do Senhor, porque Jesus ele come a Páscoa e ele institui a ceia. Aquilo que Paulo depois vai falar lá na primeira carta dele aos Coríntios, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, tomou. Está escrito aí em Coríntios. Como Paulo ele instrui a igreja de Corinto a comer ali a ceia do Senhor. Ceia era uma refeição à noite. Então, continuando, o 12: ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. Então, espaçoso aí é megas. Na verdade, o tradutor poderia também, essa palavrinha aqui, é um adjetivo, mega que ou seja, mega que é grande, simplesmente, forma extensa, um grande cenáculo. Ele mostrará um grande cenáculo, e era grande mesmo, porque provavelmente nesse mesmo cenáculo aqui, lá em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo ele desce, eles estavam reunidos no cenáculo em torno de 120 pessoas. Não sabemos se os 120 tinham permanecido, apesar de que o texto lá de Atos 2 especificamente, ele não afirma que no dia de Pentecostes os 120 estavam ali, mas que no primeiro momento, quando eles escolheram Matias para ser o substituto de Judas, ali estavam 120. Agora, se todos permaneceram até o dia de Pentecostes, passou alguns dias, poucos dias, não sabemos. Mas o fato é que tinha bastante pessoas ali no espaço. Então era um mega cenáculo mesmo. E cenáculo aí é uma sala de jantar. Pode ver que lá em cima ele usa sala de jantar, aposento, que é sala de jantar, e aqui ele usa a palavra cenáculo. As duas palavras são diferentes. A palavra aposento lá é cataluma, e aqui o Lucas ele usou anogeon. Anogeon é um substantivo também, é uma sala na parte de cima da casa, que também pode ser uma sala de jantar. Mobilado, estronuo. O estronuo aí é arrumado. Interessante, arrumado com poltronas ou divãs. E outra coisa é que esta palavra aí é um verbo. E esse verbo ele está no perfeito, na passiva, no particípio. Mega arrumado. Fazei ali fazei os preparativos, ou seja, preparem ali a Páscoa. E para terminar, indo eles, os discípulos que foram, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Então, do jeito que Jesus falou, eles foram e encontraram. E quando eles chegaram, eles prepararam a Páscoa, comeram a Páscoa ali. Então, no próximo vídeo, deixa eu voltar aqui. Vou botar aqui Então, no próximo vídeo, eu estarei falando sobre a ceia do Senhor. E aí eu vou abrir lá em 1 de Coríntios, capítulo 13. Vou ver como Paulo instruiu sobre a ceia do Senhor. Vou fazer um comparativo aqui com o que Jesus disse também aqui durante ali a Páscoa. Ele comeu a Páscoa e logo em seguida ele instituiu a ceia do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.